E aí, gente, tudo bem? Eu sou uma pessoa portadora, uma pessoa portadora de transtorno de espectro autista, de TDAH, de depressão leve até então, porque eu tô ligado que tem mais alguma coisinha aí pra vir. E eu acordei faz pouquíssimo tempo, faz uma horinha. Já tentei gravar esse vídeo duas vezes, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Tendo transtorno do espectro autista, TDAH e depressão leve. Porque a depressão não é de agora, né? Tem bastante tempo, só que eu só vim se diagnosticado agora. Porque já começando, né? Desde pequeno eu sempre fui muito calado, muito na minha. Assim, eu falava, mas sobre mim, assim, o que se passava na minha cabeça, ninguém sabia direito. Porque eu não me comunicava. Né? Sobre os meus sentimentos. Eu não falava sobre o que eu pensava, o que eu sentia. Minha mãe falava, ai, te amo. Aí eu, tá bom. Tipo isso. E aí, até os meus 8 anos, assim, eu me comunicava, né, com meus primos, com a galera da escola. Sempre tirei notas muito boas, nunca... Não tive, na minha infância, assim, desde quando eu nasci, nunca tive, não tive atraso de fala, nem para andar, nem para aprender a ler, nem para aprender a escrever, mas muita dificuldade social e de estímulos, sabe? Estímulos sensoriais, né? Muita dificuldade com ambientes sociais e os seus estímulos sensoriais. E aí, né, sempre até os 8 anos ali, eu fui uma criança que não tinha aparentemente dificuldade com nada, mas sempre muito quieto, muito na minha. Ai, Theo, vamos ali no aniversário do seu primo. Não, vou não, ficar em casa. Eu sempre prefiro ficar em casa, né? Sempre gostei muito de tecnologia, ficava dentro do meu quarto jogando. Sempre. Eu ia pra escola, acordava às vezes mais cedo pra ficar jogando. Aí dava horário, eu ia pra escola, voltava, ia jogar, ficava jogando até isso por vários anos, sabe? Desde quando eu era criança. Ou então, ou jogando ou assistindo coisa sobre o jogo. Ou assistindo desenho, assim, gostava muito de Pica-Pau, essas coisas assim. E aí, beleza. Pra escola eu nunca tive dificuldade nenhuma. Assim, nunca tive dificuldade nenhuma, mas pra vida, assim. Se me davam dinheiro, agora entrando na parte do TDAH, né? Pô, tô falando coisa com coisa, calma aí. Eu sempre fui muito quieto. Eu já falei, né? Que eu sempre fui muito quieto, preferi ficar em casa até hoje. Sempre não gosto muito de ambientes sociais, prefiro ficar em casa. Aí na parte questão do TDAH, sempre fui muito distraído. Na escola não, na escola eu sempre tive muita facilidade, sempre fui muito organizado, meu caderninho ali, tudo certinho, notava tudo certinho, sempre aprendi tudo com facilidade, tudo mais, sempre tirava nota 10, nota 9, 8, notas boas, né? Uma vez ou outra que eu tirava um 6 ali, um 7. Isso foi quando eu fui chegando assim na pré-adolescência, mas na infância, tranquilo. Notas boas, né? Sempre tudo com muita facilidade. Sempre peguei tudo na escola, né? Com muita facilidade. Mas ia, assim, pra gente vir assim pro dia a dia. Disse que ela me dava uns 10 reais. Eu deixava os 10 reais ali largados, sabe? Não ligava pra isso. Me dava chave. Guarda essa chave pra mim. Ou então dá um recado pra tal pessoa pra mim. Eu, sim, dou sim o recado.
Eu guardo sim. Eu guardava e esqueci onde eu guardava. A pessoa pedia pra eu dar o recado. Eu lembrava de dar recado, não lembrava de dar recado nenhum. Aí estavam ali falando comigo. Não sei o que lá, fulano, você entendeu? Eu sim entendi. Aí perguntavam o que eu falei. Aí eu, sei lá, não lembrava, sabe? Vivia assim, muito no automático, assim. Automático sempre. E aí eu não lembrava de coisas super importantes que eu tinha que lembrar, eu não lembrava. Eu era, na minha cabeça, eu tinha que ser bom na escola e, e fazer o que eu gostava. Na minha cabeça, né? Coisas externas, tô nem aí. Coisas que não tem a ver com escola, que eu gostava de estudar, né? Eu gosto sim de estudar, eu gosto. Aí eu gostava de estudar, eu gostava de ir pra escola. Aprendia coisas e tudo mais. Gostava de matemática, essas coisas assim. Aí pra escola, pra mim sempre tudo que me interessava era o que eu conseguia lembrar. O que não me interessava eu não tava nem aí. Sabe, eu ia pra escola, eu gostava de ir pra escola, então eu ia pra escola certinho, fazer tudo certinho, pra mim era muito satisfatório isso. De tirar, fazer essa prova, estudar, tirar nota boa e tal. Até hoje, né? Esqueci de falar a minha idade, eu tenho 16 anos, vou fazer 17 agora, eu tô no terceiro ano do ensino médio. Vou terminar esse ano, né? O terceiro ano do ensino médio, vou terminar com 17 anos. O terceiro ano do ensino médio. E aí eu sempre fui muito isso. Escola eu gosto, então eu lembro das coisas da escola. Jogo eu gosto, então eu lembro das coisas do jogo. O que eu não tava interessado, eu não tava nem aí, entendeu? Eu queria saber só do que eu gostava, do que me fazia bem ali, do que mesmo? Do que eu gostava, cara, de fazer, do que me dava prazer em fazer, eu gostava muito de jogar, eu gostava muito de estudar. E era isso mesmo. Que tava de fora não tava nem aí. Não lembrava de nada. Ai, não sei o que, fulano, fala pra sua avó isso e aquilo. Tipo assim, 1 hora antes, a pessoa falava isso comigo. A minha avó aparecia, eu tinha que contar pra minha avó. Tava, pô, cara de recado nenhum. Aí depois de alguns dias, meses não, de alguns dias, semanas, minha avó falou: aí fulano mandou você me dar um recado, né? Aí eu falei: quem? Fulano? Aí eu falava, não lembro. Fulano mandou dar um recado. Ah, sim, é verdade, eu lembrava que fulano pediu pra eu dar um recado. Só que se, se me lembrassem ali, se não ficava guardado ali. Entrava por um ouvido e saia pelo outro, sabe? E aí eu sou muito ruim com. Aí a adolescência tá pra ver a pandemia, né? Ficando cada vez mais fechado, mais fechado, a ponto, não, eu parei até de falar assim algumas coisas. Minha mãe pegou Covid, né? 2 vezes. E aí sim, que eu ficava dentro do meu quarto, né? Ficava dentro do meu quarto. Só indo no meu quarto, jogando, assistindo, não tava nem aí pro mundo, nem aí mesmo. E estudava online ali, acabava as aulas, mandava as tarefas, a galera mandava, os professores, né, mandava as tarefas no WhatsApp pra gente fazer. Ou então as apostilas para quem não tinha acesso à internet, ao celular, ia buscar as apostilas na escola. Como eu tinha acesso à internet e celular, né, privilegiado, tem muita gente que não tem, né, infelizmente.
infelizmente, vocês entendem. Ou se não entender também, vá. Desculpa. É porque a internet é boa e ruim, né? A tecnologia é bom e ruim, né? Hoje em dia você não sei, acho que você não consegue, você não sei. Você pode conseguir viver, né, sem a tecnologia ali, mas você precisa de algum parente, né, para fazer um Pix ali, se for necessário, para comprar alguma coisa pela internet. Se você morar numa cidade pequena e tal, que não tem aquilo que você quer comprar, sei lá, essas coisas do tipo. E veio a pandemia, eu fiquei cada vez mais fechado. E minha mãe pegou Covid. Minha mãe pegou Covid. E aí sim, que eu fiquei cada vez mais intocado no quarto. E aí, depois da pandemia, eu senti que depois da pandemia, eu mudei de escola. Não, antes da pandemia, eu mudei de escola, né? E aí, eu tive a sorte de que algumas pessoas eu já conhecia. Alguns adolescentes ali, pré-adolescentes. Pré-adolescentes. Sei lá, algumas crianças ali, alguns pitocos de gente eu já conhecia. E outros eu não conhecia. Alguns que eu conhecia, aí ficou melhor pra mim, né? Aí foi melhor pra mim. Depois que a gente voltou, depois que a pandemia se foi, né? Muito engraçado isso, né? Quando a gente tava em pandemia, meu Deus do céu, não sei o que lá. Passou a pandemia, todo mundo voltou às suas vidas normais. E parece até que nem ocorreu a pandemia, né? Não sei, talvez eu tenha vivido tão no automático na pandemia, assim, só vendo os dias assim, vendo os dias vendo os anos passarem e tudo mais. Não sei. Parece que nem ocorreu. A galera não fala nisso, mas. Mas enfim, é o mundo, né? É aquela parada, né? O mundo com você continua ali. O mundo sem você continua ali. E foda-se. Você não é ninguém. Você é só mais um ser humano. Você é especial. Pra você. Para os seus familiares. Mas o mundo em si não precisa de você. Por que eu tô falando disso? Nada a ver. Desculpa, perdão. Vou contar essa parte. E aí, nada a ver com os assuntos que eu tô falando, cara. Nada a ver com transtorno do espectro autista, nada a ver com TDAH, nada a ver com depressão. Eu sempre vi na minha, sempre fui uma pessoa assim, na minha, muito deprimido, né? Por causa da depressão, pá. E aí a gente mudou de estado, a escola. Eu com 13 anos, né? Eu comecei a me sentir, eu comecei a prestar mais atenção em mim e nas minhas ações. Aí eu comecei a analisar as minhas ações e as ações dos outros. Poxa, eu não acho assim. Eu sou diferente nisso, sou diferente naquilo. Eu cheguei pra minha mãe e comentei. Cheguei pra minha mãe e falei, né? Minha mãe, eu acho que eu sou autista. Assim, não, menina, bobeira isso daí, não. Ela dizia, não, você nunca teve dificuldade com nada e tal. Aí minha mãe, o transtorno espectral, o autismo é um transtorno espectro, né? Cada pessoa de uma forma. Eu tenho dificuldade nisso, eu penso dessa forma. Eu tenho ansiedade social nisso. Eu tenho uma ansiedade, né? Com pessoas nisso, não consigo fazer isso. Ambientes muito barulhentos, eu fico extremamente estressado. Ambientes que tem muita gente, eu fico extremamente estressado. De vez em quando tenho crises eu nunca tive uma... Até então, aos 13 anos, eu nunca tinha tido. Eu já tinha tido, só que ela levou como uma...
como uma birra, porque de certa forma era, mas não era. Eu nunca fui de fazer. Quando eu era bem criança, com certeza eu devo ter feito birra assim. Birrinha assim de, eu quero isso, mãe, no mercado. Minha mãe não compra. Não tem dinheiro. Aí eu, eu lembro no caso que a minha mãe falou que eu fiz isso. E aí depois disso eu nunca mais fiz. Acho que ela disse que eu fiz birra uma vez quando era criança. Eu queria um salgadinho. Ela falou que não tinha, não ia comprar salgadinho, porque não tinha dinheiro. E eu comecei a fazer birra, me jogar. O que tem a ver isso com eu? Mas tem a ver, né? Tem a ver sim. E aí. Esqueci. E aí, cara, a gente mudou de estado. Lembrei. A gente mudou de estado. E aí a escola. O tempo todo reforçando, minha mãe, eu sou autista e pá, eu sou autista. E aí, dito e feito, pô. A escola, né, detectou alguns comportamentos ali em mim que não eram comuns. Que não eram comuns o que, cara? Que detectou alguns comportamentos de pessoas. De que pessoas não típicas, de que pessoas atípicas têm aquele tipo de comportamento. Detectou comportamentos de pessoas atípicas em mim. E aí a escola me encaminhou, né, para um neurologista. A escola que eu estudava fazia muito isso, né? Já fez muito isso com muitos alunos, de detectar autismo, detectar algum outro transtorno mental e aí informar a mãe, entrar em contato tudo com a mãe e encaminhar, né, o adolescente ali. Eu já era adolescente, tá? 14 anos. Quando eu fui laudada, quando eu fui diagnosticado, eu tinha diagnosticado. Quando eu recebi meu laudo, eu tinha 14 anos já. Foi logo quando a gente chegou aqui no estado. E aí a escola entrou em contato com minha mãe e falou, seu filho, a gente tá suspeitando que ele possa ser autista. Né? Porque ele é muito fechado, ele fica... Eu tenho algumas manias, né? Alguns comportamentos. Fico empilhando as coisas assim, fico desenhando, sabe? Falo muito pouco em ambientes sociais. Eu sou assim até hoje. Falo muito pouco. Porque meu cérebro funciona assim, sei lá por quê. Mas eu tô em tratamento. O que eu tava falando? E aí, beleza. Até eu conseguir meu laudo foi basicamente isso. É muito, assim, muito importante falar sobre isso, que é o que? Por eu não ter nenhuma dificuldade intelectual, dificuldade em fala, dificuldade na escola, e pessoas ali que estavam próximas nunca na vida que pensaram, sabe, que eu podia ser uma pessoa portadora de transespectro, do espectro autista. Eu acho que eu falei errado o tempo todo. Uma pessoa portadora do espectro autista. Porque eu falava, né? Sempre falei e nunca tive dificuldade com fala, assim. Mas sim dificuldades sociais. Eu preferia ficar em casa e achavam que eu era só tímido, sabe? E é muito importante falar sobre isso.
pessoas que autistas que não têm aquele atraso no desenvolvimento, pessoas autistas que não têm dificuldade na fala, pessoas autistas que são verbais, pessoas autistas que conseguem, sabe, tomar banho, conseguem, que são independentes, assim, digamos. É mais difícil, né, é mais difícil, né, da pessoa até perceber isso em si mesmo e dos outros também perceberem isso. Porque todo mundo tem na cabeça o estereótipo do autista o autista que não fala, o autista que fica emitindo, que fica fazendo sons, que fica emitindo sons, que fica com movimentos repetitivos o tempo todo, sabe? Esse é um estereótipo para pessoas autistas. E não, tá bom? Existem pessoas autistas que são, sim. O que eu tô falando, cara? Tô falando bobeira, calma aí. Existem pessoas autistas, o transtorno autismo é um transtorno de espectro, cada pessoa é de uma forma. Existe o autista que não fala, existe o autista que não consegue, não conseguiu aprender a ler, a escrever, existe o autista que não consegue tomar banho só, certo? Existe o autista que não consegue comer sozinho, certo? E existe o autista que consegue fazer tudo, que consegue. Existe o autista que precisa de mais suporte, existe o autista que precisa de menos suporte. Mas que todo mundo é autista. Todo mundo é portador do transtorno do espectro autista. E não é legal diminuir, inferiorizar nem quem nem quem possui, né, certa independência para consegue tomar banho, aprendeu a ler e escrever, não tem dificuldade de fala, tudo mais. E nem inferiorizar também pessoas que são portadoras do transespectro autista, portadoras do espectro autista, portadoras do espectro autista, que precisam de mais suporte, certo? Todo mundo igual, todo mundo ser humano, todo mundo merece, não merece, todo mundo, você é obrigado a respeitar todo mundo, tá? Só te alertando assim, você deve respeitar todo mundo, ok? Ninguém é melhor ou pior que ninguém, tá bom? E é isso.